Devido a essa situação que nós nos encontramos, essa vai ser a nossa primeira aula à distância, dando continuidade às informações que a gente vem trabalhando dentro de sala de aula. Não estranhe, né? Sem barba e de óculos, mas ainda é o professor Emerson. Então é o seguinte, a gente dentro de sala de aula, nós estamos trabalhando a questão dos seres vivos. E aí a gente já falou sobre a questão da classificação de seres vivos, todas as regras que são utilizadas para poder classificar o indivíduo como vivo e encaixá-lo dentro de algum grupo que nós conhecemos, que são os 5 reinos. Falamos um pouco sobre vírus, que eles não se encontram em nenhum desses reinos que a gente já discutiu ou vem discutindo dentro de sala de aula, devido à ausência de algumas características. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o reino protoctista. Então a gente está seguindo, na verdade, a hierarquia, de classificação de seres vivos. Eu já falei a vocês, mas vou repetir, começando dos organismos mais simples até os mais complexos. Então a gente começou na nossa última aula falando do reino Monera, onde nós temos, por exemplo, as bactérias. E na sequência a gente tem o reino protoctista, um reino muito polêmico, um reino que passou por muitas mudanças e ainda pode passar por diversas mudanças devido a uma incerteza da classificação dos seres vivos que compõem tal reino. Esse assunto está no módulo 10 do livro de vocês, então depois deem uma olhada, marquem os principais pontos, salvem essas informações que eu vou estar mandando para vocês depois, porque tudo isso é importante e a gente vai estar trabalhando em cima disso, tá bom? Então, para a gente poder começar, nem sempre dá para a gente fazer isso, mas alguns assuntos dá para a gente poder trazer algumas informações extra classe, podemos dizer assim. Então, eu tenho aqui essa imagem, parece duas máscaras, 2 monstros, um assustado e outro sorrindo, Mas o que é isso na verdade? Aqui nós temos a imagem microscópica, feita por um microscópio de eletrônica de varredura, de 2 amebas, e logo acima tem a imagem de uma menina norte-americana de aproximadamente 12 anos. Essa menina ela foi visitar um desses parques que é comum encontrar em algumas regiões dos Estados Unidos, e depois de um tempo ela começou a passar mal e não resistiu e morreu. E fazendo análise do que tinha acontecido com ela, foi verificado que ela tinha sido que o que tinha provocado o problema que ela estava passando tinha sido essas espécies de ameba, que até o momento não se sabia dessa característica delas, que é a Naegleria fowleri, que é chamada popularmente, no meio acadêmico, de ameba comedora de cérebro, porque realmente ela ataca as células nervosas, elas destroem células nervosas, causando, nesse caso, a meningoencefalite. E como é que ela adquiriu isso? Essas amebas elas se encontram no ambiente aquático, nesse caso elas estavam no lago, nesse parque no qual ela foi visitar, e ela estava justamente ela vive justamente na água, se alimentando de bactérias e outros micro-organismos. Então, ao ter contato com o ser humano, ela pode estar causando também esse problema. Então, a gente tem aqui um indivíduo parasita, Então, a outra informação é um esclarecimento, acredito que vocês já saibam, que em relação à questão da Amazônia. Algumas pessoas ainda têm na cabeça de que a floresta amazônica ela é o pulmão do mundo. E, na verdade, não. Esse mito já foi quebrado há um bom tempo. Ela não é o pulmão do mundo. Na verdade, o pulmão do mundo são os mares e oceanos. E por que a floresta amazônica não é? Porque o que ela produz, tudo aquilo que ela produz, que isso até vai ser um assunto de outras aulas, mas tudo aquilo que ela produz é praticamente para o seu próprio consumo. Então, o oxigênio que ela produz é consumido pelo próprio ambiente.
Então, na verdade, quem é o pulmão do mundo são os mares e oceanos. E por que mares e oceanos? Porque é lá onde nós vamos encontrar alguns organismos de extrema importância para o planeta, que são as algas. Algas unicelulares, algas pluricelulares. Esquecendo aqui um ponto importante também da imagem anterior, as amebas, que causam também uma doença chamada amebíase, que é uma doença gastrointestinal, elas são classificadas como protozoários. Né? E por que eu estou trazendo essas informações a princípio? Porque tanto os protozoários quanto as algas, eles são componentes que fazem parte do reino protoctista. Né? Então, aqui são algumas informações que a gente está associando ao nosso dia a dia, né, em relação a esse grupo, beleza? No próximo slide, a gente tem aqui um pouco sobre a questão da origem do grupo. Como é que esse grupo surgiu, né? Qual foi a finalidade da criação desse grupo? Então, em primeiro lugar, esse grupo, ele surgiu, não com esse nome, na verdade, né, protoctista. A princípio, ele era chamado de reino protista. Alguns livros, você encontra em alguns sites que ainda trazem essa denominação, né, esse termo. Mas, na verdade, isso já mudou já há um certo tempo. Então, Ernest Haeckel, em 1878, ele cria o reino protista, né? E por que ele criou esse reino? Como eu falei logo no início da apresentação, né, da aula, o objetivo, o intuito da criação desse reino foi justamente para colocar alguns indivíduos que se tinham a incerteza sobre a sua classificação. Então, é como se fosse um depósito de seres vivos. Não sabe realmente a qual reino ele pertence, devido às suas características que ainda são duvidosas. Então, o que é que a gente faz? Vai deixar ele desamparado, sem reino? Não, vamos colocá-lo dentro de um reino. E aí foi criado, portanto, o reino depósito, né, o reino protista, para se colocar esses indivíduos. Mas explicando, detalhando melhor essas informações. Eu já havia dito a vocês que os reinos dos seres vivos, a princípio, nós tínhamos 2 reinos apenas, que era o reino animal e o reino vegetal, como tem aqui logo no primeiro tópico, né? Reino animal e reino vegetal. Ou seja, tudo que é ser vivo que existe na face da Terra, ou ele era animal ou ele era vegetal. E os protozoários, eles estavam, por exemplo, incluídos dentro do reino animal, e as algas unicelulares e pluricelulares, elas estavam inseridas no reino vegetal. Sempre se faz uma reanálise sobre alguns seres vivos que fazem parte desses reinos, e nessa época se percebeu que os protozoários não deveriam estar dentro do reino animal. E aí, como eu falei, o que é que faz? Cria-se um reino para colocar os protozoários. Depois de um tempo, reanalisando também os componentes do reino vegetal, se verificou que por elas não apresentarem tecidos verdadeiros, por exemplo, que a gente vai estar falando depois em outro momento, quando a gente for falar sobre cada um desses grupos, protozoários e algas de maneira separada, fez com que esses seres vivos fossem retirados do reino vegetal. Então retirou as algas do reino vegetal, com onde? Reino protista. Né? Mas a princípio tinha se retirado apenas as algas unicelulares, as pluricelulares permaneceram no reino vegetal. Depois de muito tempo, essas algas pluricelulares que ainda estavam no reino vegetal foram retiradas e colocadas dentro do reino protista. Aí entra Lynn Margulis e Karlens, que eu não vou falar esse nome aqui, senão eu vou cuspir a tela do computador. Lá no ano de 1982, elas dão a proposta de dar uma nova denominação, um novo termo para esse reino, que é o reino protoctista. E o que significa esse nome protoctista? Significa, primeiro, os eucariontes. Então, acredita-se que entre os seres vivos eucariontes, que apresentam células organizadas, eles foram os primeiros a surgirem. Só lembrando que antes dos protoctistas, nós temos o reino Monera, que é composto por indivíduos que são classificados como procariontes, células desorganizadas, que é o caso das bactérias. E depois daí, todos os outros reinos são eucariontes. Reino fungi, reino vegetal, reino animal e o reino protoctista. Então, acredita-se que eles foram os primeiros a surgirem
com a organização celular, então por isso esse grupo recebe essa nova denominação. Então, deixa de ser protista, passa a ser protoctista, certo? E o responsável foi o Ernest Haeckel pela criação desse reino, e Lin e Carlene foram responsáveis pela mudança do termo. Esse reino ele é considerado um reino polifilético. O que é um reino polifilético? Quando a gente fala em polifilético, a gente está dizendo que poli vem de vários, né? Significa que os seres vivos que fazem parte desse grupo, eles têm ancestrais comuns diferentes. Então, os protozoários, os ancestrais comuns, são diferentes do ancestral comum das algas pluricelulares e das algas unicelulares. Então, devido a isso, esse reino é chamado de reino polifilético. Então, citando novamente, polifilético é quando aquele grupo de ser vivo ele tem ancestrais diferentes, né? E o significado do nome, como eu já havia dito, significa primeiros eucariontes. Ok? Então, vamos lá para o próximo. Quem faz parte desse reino? Então, como vocês já devem ter percebido, né? Que eu já citei isso anteriormente, dentro do reino protoctista, nós vamos ter dois grupos de seres, na verdade, se a gente for analisar, são três grupos de seres vivos, né? Que são as algas pluricelulares, algas unicelulares, então estão dentro do grupo das algas, e os protozoários. São organismos que a gente pode perceber no nosso dia a dia, seja de maneira direta ou indireta. Então, por exemplo, quando a gente fala em algas, lembra muito o ambiente marinho, mas sabe que as algas também são encontradas em ambiente terrestre. A gente vai falar mais isso depois, vai explicar melhor mais sobre esse ponto. Geralmente, quando você vai à praia, você encontra essas algas, né, que a gente chama de alga de arribada na praia, né, que se desprendem dos recifes e ficam nas praias. Ali são as algas pluricelulares, que as pessoas chamam popularmente de sargaço, por exemplo, mas sargaço também, já fazendo aqui uma observação, sargaço é um tipo específico de alga. É uma classificação específica, a gente vai estar falando sobre isso aí também depois. Então, e as algas unicelulares, que não são tão, por serem microscópicas, a gente não consegue perceber tanto no nosso dia a dia. E o outro grupo são o grupo dos protozoários, que, apesar de eu ter falado lá no início sobre aquele problema, né, da meningoencefalia que foi causada na menina, não significa que todos os indivíduos que são classificados como protozoários, eles são responsáveis por doenças, né? Eles são parasitas. Alguns são parasitas, outros não. Alguns transmitem doenças, outros não transmitem doenças. Posso até citar aqui dois exemplos. A amebíase, que é uma doença muito conhecida, e a giardíase. Então, são duas doenças que, inclusive, têm até sintomas muito semelhantes. A gente vai falar mais sobre elas também em outro momento. Então, a termo de classificação, né, de componentes desse grupo, nós vamos ter algas unicelulares e pluricelulares e protozoários. Ok? Vamos lá para o próximo. A termo de características gerais. Então, esse grupo é um grupo bem diversificado, né? Eita. Aqui sem querer. É um grupo bem diversificado a termos de características e de componentes também, né? Mas a termos de organização celular, todos os indivíduos eles são eucariontes, então suas células elas são organizadas. Dentro desse grupo você vai ter indivíduos que são unicelulares e outros que são pluricelulares, por exemplo, as algas unicelulares e os protozoários. E aqueles que são pluricelulares, que é o caso das algas pluricelulares, aquelas que eu falei a vocês que normalmente a gente encontra nas praias. A termo de nutrição a gente vai ter uma diversidade também, né? Uma variação. Você vai ter indivíduos que são autótrofos, é o caso das algas, e indivíduos que são heterótrofos, que é o caso dos protozoários. Mas também é percebido dentro desse grupo uma característica nova. Quando eu falo aqui característica nova, eu estou dizendo característica nova em termos de informações para a gente, mas isso aqui para esse grupo já se percebe há um certo tempo, que é esse termozinho aqui, mixotróficos. Né? O que significa? Significa que alguns organismos que fazem parte desse reino, eles, ao mesmo tempo, eles são autótrofos e heterótrofos.
Então, dependendo da sua necessidade, ele pode, em alguns momentos, produzir o seu próprio alimento e, em outros momentos, não produzir o seu próprio alimento. Então, se alimentar de outros micro-organismos. Então, quando o indivíduo ele tem esse comportamento de ser autótrofo e heterótrofo ao mesmo tempo, a gente vai classificá-lo como mixotrófico, certo? Então, é um termozinho novo aí para o dicionário biológico de vocês, beleza? A termo de classificação, eu vou estar colocando essa classificação aqui a início, mas depois a gente vai estar falando sobre algumas características de cada um desses grupos que nós temos aqui, certo? Então, as algas, elas podem ser classificadas em 2 grupos, como eu já citei, pluricelulares e unicelulares. As pluricelulares, nós vamos ter as clorofícias, que são também chamadas de algas verdes, as feofícias, que também são chamadas de algas pardas, e rodofícias, que também são chamadas de algas vermelhas. Pode estar estranhando assim, professor, no livro tem falando de clorófita, feófita, rodófita. Esse também é outro termo que pode ser utilizado, certo? Questão de costume, então eu chamo de clorofícia, feofícia e rodofícia, mas isso aí também não interfere em nada. E as algas unicelulares, nós temos aqui esses 5 principais tipos, que são as clorofícias, diatomáceas, crisofícias, dinoflagelados e as euglenofitas. Todas são algas unicelulares. Um detalhe aqui antes que alguém faça depois, a professora acho que errou. Não. As algas clorofícias, elas podem ser tanto pluricelulares quanto unicelulares. Então, por isso que ela se encontra aqui nos 2 grupos, né? Tanto das pluri quanto das unicelulares, certo? Então, como eu falei, depois a gente vai estar destrinchando, falando um pouco mais sobre cada um desses grupos. Sim, um detalhe que eu ia esquecendo. Em que se baseia essa classificação? Deixa eu só voltar aqui. Essa classificação das algas, ela se baseia em quê? No tipo de pigmento que elas apresentam. Não sei se vocês prestaram atenção, tenho certeza que sim, que eu falei lá nas algas pluricelulares, por exemplo, que elas podem ser chamadas de algas verdes, algas pardas e algas vermelhas. Então, por exemplo, as algas verdes, ela tem um pigmento que é a clorofila, né? Clorofila tipo A e B, se eu não me engano. Aí as feofícias já vão ter outro pigmento, as rodofícias já vão ter outro pigmento que vai dar a cor, a coloração dessas algas. Então, por isso que elas recebem essa classificação. Então, a classificação das algas é baseada no tipo de pigmento que a gente vai encontrar nessas algas. Pigmento esse que vai ser responsável pela coloração, né, desses diferentes tipos de algas. Como eu falei, quando a gente vai falando sobre cada um desses grupos, a gente vai estar vendo esses detalhes aí. Mas só a termos de informação, né, a princípio. Já os protozoários, a classificação deles é baseada especificamente no seu meio de locomoção, de movimentação. Então, de acordo com a forma como esses organismos eles se locomovem, você vai ter uma classificação diferente para eles. Então, por exemplo, a gente vai ter 4 classificações: o filo Sarcodinia, né? O filo Flagellata, o filo Ciliata e o filo Esporozoa. Né? Sarcodíneos, flagelados, ciliados e esporozoários, também pode ser chamados assim. O sarcodina a gente vai ter como exemplo a ameba, que não apresenta estruturas como cílios e flagelos para se locomover, porém, esse organismo ele realiza contrações e com essas contrações que são realizadas ele consegue se movimentar. Então a gente diz que a locomoção desses indivíduos é feita através de pseudópodes. Pseudópodes, pseudo significa falso, podos significa pés. Então pés falsos. Essas pontinhas que nós estamos vendo aqui na imagem são justamente essas contrações que são feitas pelo organismo e vai fazendo com que ele se movimente. Já os flagelados ou filoflagelata, eles se locomovem através de flagelos, como o próprio nome dele já sugere. Um exemplo, o tripanossomo, que é responsável pela doença de Chagas, por exemplo. Né? Ele vai ter um flagelo na estrutura da célula e, através de movimentos, esse flagelo faz com que a estrutura celular se locomova. Já o filo ciliata ou ciliados, que como exemplo nós temos o paramécio, ou os paramécios, eles se movimentam através de cílios,
não sei se está dando para ver bem na imagem, mas rodeando toda a estrutura celular, nós vamos ter pequenos filamentos distribuídos, que são os cílios, muito parecido com os cílios que nós temos nos olhos, né? Só que aqui eles vão ter um papel diferente. Enquanto os cílios dos olhos, eles têm um papel de reter as impurezas, né? Aqui ele ajuda na locomoção. Então, ele faz movimentos, né, ondulatórios, gostaram aí do movimento? E a partir daí a célula, o organismo, ele consegue se movimentar. Aí a gente vem para o último grupo, que é o grupo chamado de esporozoa, ou esporozoários. Esses esporozoários, eles não têm nenhuma estrutura de locomoção. Eles não conseguem se locomover de nenhuma maneira. Com exemplo, os plasmódios. Então, professor, já que ele não consegue se locomover, ele fica lá paradão no ambiente? Não. Na verdade, ele utiliza os recursos do meio. Então, por exemplo, geralmente esses indivíduos são encontrados em um ambiente aquático, então a própria corrente de água faz com que ele se desloque de um lugar para outro. Mas ele mesmo, ele não tem estrutura de locomoção, né? Então ele necessita das condições do ambiente para poder se locomover de um ambiente para outro. Então aqui essa classificação ela é feita baseando-se na forma, na estrutura de locomoção desses seres vivos. Então depois a gente vai estar falando mais sobre cada um desses grupos, né? A gente vai estar nessa parte de protozoários. Eu gosto muito de enfatizar a parte de doenças, né? Os ciclos das doenças, como é que elas ocorrem, e a gente vai estar falando um pouco mais sobre eles depois, certo? Então, gente, então é isso. Olha a imagem. Então é isso, obrigado pela atenção. Depois a gente vai estar marcando uma live para a gente poder tirar algumas dúvidas. E em breve eu vou estar postando para vocês algumas atividades, né, alguns vídeos extras, para que vocês em casa possam estar acompanhando e dando continuidade às informações que a gente tem passado em sala de aula. Certo? Então, valeu e até a próxima.